O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 7º dia de preparação para a festa de São Francisco que se aproxima. Hoje celebramos São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura, que dedicou grande parte da sua vida no ermo, na Terra Santa, em gruta, para assim traduzir e olhar a Sagrada Escritura conforme a tradução do grego para o latim, da língua originária para o grego. E assim ele consegue então fazer uma tradução que nós usamos até hoje, chamado Vulgata, que é a tradução feita por ele. Então ele dedicou sua vida realmente a viver a palavra de Deus. E ele colocou algumas coisas muito interessantes. Diz assim: ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Deus, porque a palavra é o próprio Deus que se manifesta. É a sua forma de estar no meio dos homens. É a sua forma de estar no meio de nós, através da sua palavra e através da Eucaristia. Por isso nós ouvimos na primeira leitura de hoje, de Neemias, o que ele estava lendo? A tábua dos mandamentos e também a gente chama hoje de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura que foi lido. E o povo aclamava e dizia: amém, amém, aceitamos isso e queremos viver isto. Ou seja, viver a lei de Deus, viver o mandamento da lei do Senhor. E o povo então depois disso faz festa, ele manda ir para casa e repartir, fazer festa e repartir com os pobres aqueles que não tinham o que comemorar ou comida para celebrar. Então isso mostra algo importante, que assim, quando o povo dizia, inclinava-se e dizia amém, é uma forma de louvor, de ação de graças a Deus. E reconhecer que aqueles que falam, ou seja, os profetas, falam em nome de Deus. Por isso todos ficaram felizes, porque a dificuldade da vida. Eles tinham passado por grandes tribulações, tinham passado por um exílio, tinham perdido o templo, o lugar de louvar a Deus. Então eles reconhecem que ali é o lugar do Senhor. E agradecem então, e o Senhor manda celebrar aquele momento, aquele dia de festa e de alegria. Depois ouvimos do salmista de hoje: os ensinamentos do Senhor são retos, alegria ao coração. E ele fala também algo importante, que é assim: a alegria está naqueles que vêm de Deus. Toda alegria vem do Senhor. Então nós precisamos ser felizes, alegres, porque nós estamos em Deus. A tristeza vem do mal, a alegria vem de Deus.
Por isso, na Sagrada Escritura, o povo de Deus, quando eles passam por tribulações, depois vem sempre um momento de alegria, de alegrar-se no Senhor. Porque diz que toda alegria vem de Deus. Não é euforia, né? Alegria é diferente de euforia, né? Aquela alegria que brota do coração de quem ama a Deus. Saber que Deus, mesmo nas tribulações da vida, está conosco. Então isso é importante a gente compreender. Depois, o Evangelho de hoje traz algo importante, que é o envio. Jesus envia 72 discípulos para pregar o Evangelho, ou seja, a boa nova do reino. E falam algo importante, aonde ele mesmo devia ir. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos discípulos do Senhor. Então, aonde o Evangelho de Jesus vai, aonde? Aonde vocês forem. Aonde vocês estão. Aonde vocês anunciem este Evangelho. Dizer, olha, o Senhor vos ama, o Senhor quer a sua salvação, o Senhor ama cada um de nós. Ele passou pela paixão, mas agora vive no meio de nós. Então temos que anunciar o reino de Deus. E ele diz que é nós que temos que fazer isso, porque nós somos discípulos de Jesus de hoje. E aí ele envia com a missão de curar, de santificar, e diz, não leveis nada pelo caminho. Muitas vezes, gente, as coisas e os bens que a gente tem, muitas vezes nos impede de ser livres. Quando as pessoas são mais jovens, elas ficam tão preocupadas com tanta coisa, mas a gente diz assim, olha, vai chegar o tempo que a gente vai precisar de pouca coisa para viver bem. Então não é os bens que vai nos garantir uma existência longa, é a graça de Deus. Portanto, precisamos ter as coisas sim, precisamos ter uma condição de vida boa, mas não viver em função disso. Porque a vida passa. A dona Ana morreu nova, 50 anos, né? E assim, viveu bem a sua vida, dedicou a sua vida, mas quando o Senhor falou, olha, está pronta, então vamos chamar para estar no reino dos céus. Então a vida da gente é assim. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar mais. E a gente corre atrás de tanta coisa, briga por tanta coisa, coisas pequenas da vida, a gente cria casos. Então como a gente vai viver essa experiência se não é no amor de Deus? O que adianta a gente correr atrás de tanta coisa e não viver bem? Então isso a gente tem que aprender logo cedo. A vida vale mais do que o ser, o ter. Nós temos que ser cristãos, ser de Cristo. Então é o tema da liturgia de hoje de São Francisco. Vocês ouviram a segunda leitura de hoje, que Francisco via todos como irmãos. E queria que todos vivessem como irmãos. Porque Francisco entendia irmão não só o ser humano, mas toda a natureza. Por isso tem a bênção dos animais, dia de São Francisco. Por isso tem as coisas bonitas, que ele olhava o céu, a natureza, tudo criado, e diz assim, obrigado Senhor, porque tudo foi criado para nós. Então é ser irmão. É viver neste mundo, olhando os outros, a necessidade dos outros. Então, ser irmão, a modo de São Francisco, é a oração. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Que eu possa levar a paz aos outros, que eu possa ser instrumento de paz, que eu possa ser irmão de verdade. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, gente, o que vale é a nossa amizade. É as pessoas que são solidárias conosco. É as pessoas que dão uma palavra de amigo. Muitas vezes não precisa falar nada, basta um abraço. Agora em pandemia não podemos nem abraçar direito, né? Mas dá um olhar, um sorriso, um olhar para o outro, né? Com os olhos. Mas é isso que vale neste mundo. É ser irmão, é ser fraterno, é cuidar do outro, ser solidário com o outro. Porque as outras coisas passam. Mas aquelas coisas boas que a gente faz para os outros, sempre vai ser revestido em nosso favor. Então Francisco tem bem claro isso, ó. Ele diz assim, olha, Francisco era tão interessante que tinha um frade na época dele, que era dia de jejum. E esse frade não estava dando conta. Está lá chorando. Estava chorando de fome. E Francisco acorda todos os frades, manda fazer uma comida e todo mundo comeu junto com ele. Isso é ser irmão. Ele poderia falar, não, você que é fraco, faz penitência e some daqui, né? Não. Acordou todo mundo e mandou fazer uma comida e todo mundo comeu junto. Falou porque o irmão estava sofrendo. Para ele foi difícil fazer o jejum.
Então, quer dizer, então é isso que a gente tem que ver no outro, é ser solidário com o outro. O sofrimento do outro não pode me deixar ser apático do sofrimento do outro. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Então Francisco tinha muito claro essas coisas. E por isso é esse grande modelo de santidade, o homem da natureza, o homem da humanidade. Francisco chorava com os que choravam, sofria com os que sofriam. Assim, então, ele nos ensina isso, é amar mais, é servir mais, é ser irmão da natureza, porque a gente acha que nós estamos fora deste mundo, ou estamos no mundo e as outras coisas não pertencem ao mundo. Vocês estão vendo aí que a destruição está acabando com tudo e quem vai sofrer mais somos nós. É vulcão num lugar, é seca no outro, é enchente na outra, tudo isso porque nós não estamos cuidando da criação de Deus. Então esse é o exemplo. Francisco é esse irmão que olha tudo e chama a morte de irmã. Bem-vinda, irmã morte, que é o que nós vamos celebrar no dia 3 do trânsito de São Francisco. Celebrar a sua morte, que é morte, mas que é vida, porque a partir da morte ele entrou na vida eterna. Então, irmãos e irmãs, que nossos irmãos falecidos descansem em paz junto de Deus, e a nós que possamos ser irmãos cada vez mais uns dos outros, ao modo de São Francisco. Assim seja. Assim seja. Cantemos a ladainha de São Francisco.